Fala rapaziada, tudo certo? E o Internacional saiu na frente contra o Bolívar numa vitória espetacular na altitude de La Paz. Mas antes de falar deste jogo, já convido vocês a se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo, comentar a opinião de vocês e compartilhar com os amigos esse e outros vídeos aqui do canal. Então, bora lá falar dessa vitória espetacular do Internacional contra o Bolívar pelas quartas de final da Libertadores. O Inter foi visitar o Bolívar lá em La Paz, onde tem uma altitude que atrapalha demais os jogadores. Todo jogador que vai jogar na altitude fala que é muito difícil e diferente jogar nessas condições. E o Inter foi para lá depois de uma classificação heróica contra o River Plate, onde o Inter não era o favorito, pois tinha perdido a partida de ida por 2-1. Foi no Beira-Rio e nos pênaltis conseguiu a classificação. E o Bolívar vem fazendo uma das suas melhores campanhas na história da Libertadores. É um time que agora pertence ao Grupo City, tem um certo investimento e não é um time extremamente forte, mas quando joga na altitude, os números mostram que o Bolívar não tinha perdido ainda nessa edição da Libertadores, estava a mais de 20 jogos, se eu não me engano, sem perder jogando em casa. Então era um time complicado, mas o Inter, dentro da sua proposta de jogo, que todo mundo sabia que o Inter ia com um esquema mais defensivo na hora da escalação, também deu para perceber isso, que o Cudê adotou um sistema mais defensivo. Ele colocou 5 defensores, 3 zagueiros, né, jogando um 3-2-1, que foi uma ideia que ele teve de... É meio arriscada, mas foi uma ideia que ele tinha de colocar mais zagueiros, porque o Bolívar ia abusar muito das bolas aéreas. E foi o que aconteceu. Logo no começo da partida, estava muito na cara que o Bolívar ia usar bastante a bola aérea, que na altitude tem uma diferença, que pro time da casa a bola vai mais rápido, isso é um fato já comprovado. O time da casa consegue ter uma vantagem nas bolas aéreas. Os adversários que não estão acostumados com a altitude enfrentam uma dificuldade em jogar com muitas bolas aéreas. A bola vem numa velocidade diferente e tal. Pro goleiro isso é muito pior. O goleiro sente uma diferença muito, muito grande e é uma desvantagem para eles. Mas o Inter começou assim. Eu acho que o Inter foi arriscado o jeito que o Inter começou. O Inter estava chamando muito o Bolívar para frente. Nos 10 minutos iniciais, antes de sair o gol do Internacional, o Inter pegava muita bola e rifava lá pro Valência, que tava na cara que o Valência ia conseguir 1 contra 1, que o time do Bolívar tava indo tudo pra cima do Inter, tava ficando só um lá atrás com o Valência numa marcação individual, e o Inter tava chamando o Bolívar, mas acabou dando certo. E para surpresa, eu acho, do Bolívar, o Inter conseguiu achar um contra-ataque. Na primeira bola que o Alan Patrick pegou assim sozinho, ele conseguiu dar um ótimo passe pro Ener Valencia, que soube usar o seu corpo e ajeitar ele para conseguir bater de uma forma cruzada contra o goleiro do Bolívar, que foi uma finalização difícil, porque o Valencia não tinha muito ângulo, mas ele acertou uma ótima finalização. Ele que é um cara que foi contratado exclusivamente para jogos assim, jogos complicados, para ele ter uma bola e decidir. Lógico que ele não vai decidir sempre com uma bola, porque nenhum atacante é assim, mas o Ener Valencia tem essa qualidade de decidir jogos. É um atacante de extrema qualidade, mostrou isso na Copa do Mundo e agora no Internacional, nessa Libertadores, mostrou contra o River, agora mostra novamente contra o Bolívar. Ontem ele acertou uma finalização muito boa, forte no canto oposto do goleiro, que não tinha nem o que fazer. Acho que o goleiro nem esperava que o Valencia acertaria esse chute, que colocou o Inter em vantagem aos 12 minutos do primeiro tempo, e isso deu uma baqueada no Bolívar. Deu para sentir que o time boliviano sentiu muito esse gol, porque ele estava melhor na partida e não esperava sair com uma desvantagem logo no início da partida contra o Inter, e demorou para o Bolívar voltar a se encontrar na partida, mas logo depois, por volta depois dos 30 minutos, 20 minutos finais do primeiro tempo, o Bolívar deu uma melhorada, foi pra cima do Inter. O Rocher fez uma defesaça no chute do jogador do Bolívar, ele pegou meio que no contrapé dele. Outra contratação, o Inter, né, que como eu falei, vem numa temporada complicada, teve a saída do Mano Menezes, o Cudê chegando a menos de 15 dias pro confronto contra o River Plate. O Cudê, que é um cara que é
muitos gostam, muitos odeiam. No Inter saiu da primeira vez de uma forma bem complicada, brigando com dirigentes, foi pro Celta de Vigo lá da Espanha, acabou criticando os próprios jogadores do Inter na época, agora voltou com uma desconfiança porque não fez um bom trabalho no Atlético Mineiro, e agora ele consegue, não tá bem no Brasileiro, o Inter tá sofrendo muito no Campeonato Brasileiro, mas agora na Libertadores com essa vitória deu um suspiro, né, e no primeiro tempo teve um pouco de sorte também, porque eu acho que o Bolívar poderia ter saído com um empate no primeiro tempo, foi um primeiro tempo que o Bolívar foi melhor, acho que na partida em geral o Bolívar foi melhor, mas acho que o primeiro tempo do Bolívar foi, o Inter deu um pouco de sorte de sair com a vitória no primeiro tempo, 1-0, que isso deu um corpo para o Internacional voltar para o segundo tempo. O Inter tinha em mente que se saísse com um empate lá na altitude já seria um bom resultado, porque o time do Bolívar é muito bom lá na altitude, mas quando sai dela é um time que tem suas limitações e sofre muito jogando fora da altitude. Aí no segundo, o Inter fechou o primeiro tempo 1-0, uma boa vantagem, e já no segundo tempo o Bolívar demorou um pouco para encontrar o que ia fazer contra o Inter, e depois dos 20 minutos mais ou menos, o Bolívar adotou uma tática que foi: vou jogar bola na área. A minha saída é essa, vou ter que abusar isso, e foi muitos escanteios que o Bolívar teve durante a partida, muitas chances perigosas. Acho que no primeiro tempo até teve uma cabeçada que passou triscando a trave, que eu acho que lá todo torcedor do Inter deu uma mini parada cardíaca, mas no segundo tempo o Bolívar foi abusando dessa bola aérea, conseguiu 2 bolas na trave, o Inter estava bem recuado, estava tentando explorar um contra-ataque, mas acabou não conseguindo uma bola novamente, igual aquela que conseguiu com o Ener Valencia, uma boa assistência do Alan Patrick. Eu acho que o Alan Patrick fez uma partida muito segura, não foi uma partidaça, mas foi uma partida que ajudou muito o Inter, deu uma assistência, o Ener Valencia que fez o gol. O Inter no segundo tempo soube administrar, soube sofrer. Eu acho que é um ponto que o torcedor do Inter critica um pouco, que o Inter sofre muito durante as partidas, não é exclusivo da partida de ontem contra o Bolívar. O Inter sempre sofre, é um time que propõe muito pouco o jogo. Acho que isso fica bem no entendimento de todos, que o Inter é um time que propõe muito pouco o jogo e tem qualidade para propor mais jogo. Ontem eu acho que é um jogo exclusivo disso, porque tem altitude, tem essa dificuldade, então eu acho que o Inter ontem, um empate já estaria de muito bom tamanho, ou até uma derrota de 1-0 apenas, porque o Inter teria totais condições de reverter um placar adverso, mas ontem saiu com uma vitória que muitos não esperavam, uma vitória gigantesca, um jogo que o Inter soube sofrer. E agora pro jogo de volta na terça que vem contra esse Bolívar no Beira-Rio lotado, eu acho que o Inter não vai ter dificuldades para garantir a classificação para as semis. Lógico que tem que tomar um cuidado, porque não pode entrar com uma soberba, que a soberba acaba derrubando qualquer time, mas eu acho que o Inter tem muito isso depois da partida de ontem, a partida contra o River, tem esse aprendizado já da Libertadores, que tem que entrar com foco na partida, porque mesmo que tá com uma boa vantagem de 1-0, tudo pode acontecer, não se sabe no começo de jogo, um jogador do Inter expulso, ou um erro da zaga, se é um gol do Bolívar. Então, o futebol pode acontecer essas coisas e proporciona momentos que transformam qualquer partida. Então, acho que o Inter tem um bom caminho já garantido, um pé na semifinal da Libertadores. Foi uma vitória construída com muita cara de Libertadores, né? É um time que tá meio desacreditado, mas que foi lá numa dificuldade de altitude e conseguiu 1-0. Então é isso. Quero que vocês comentem aí embaixo o que vocês acharam dessa partida entre Bolívar e Inter, onde o Colorado saiu com a vantagem, 1-0, gol de Ener Valencia. Comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa partida, deixa a opinião de vocês, se inscreve no canal para dar aquela fortalecida e compartilhe o vídeo com os amigos. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.